que puderem se levantar em reverência à palavra que nós vamos estar lendo, se ponham de pé, amém? Diz assim o texto, capítulo do profeta Isaías, 43, versículo 7. Diz assim: os irmãos que estiverem sem Bíblia, quiser acompanhar através do projetor: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Amém? Toma o teu assento, fale com Deus nessa hora. Pai, nos ajuda nesse momento, ó, da tua palavra, para que possamos, ó Deus, direcionar a tua vontade no propósito que o Senhor nos levantou e nos trouxe a este lugar. Que venhamos, ó Deus eterno, dar lugar ao teu Espírito Santo, para que possa realizar a tua obra. Nos dá ousadia, Senhor, para pregar esta verdade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto que nos chama a atenção nesta noite fala a respeito que Deus que nós servimos é um Deus de propósitos. E eu quero que você não se esqueça disso, porque Deus não faz nada sem um propósito. Tudo Ele criou para um propósito. A tua entrada nesse lugar, Deus tem um propósito. E eu quero, dentro das Escrituras, trazer ao teu coração verdades como essa, para que você não fique como algumas pessoas, ou até alguns sábios, filósofos, né, que chegam a um determinado momento da sua vida, não sabe o motivo da sua existência. O que eu estou fazendo aqui? Por que nós nascemos? Por que morremos? Por que isso ou por que aquilo, né? Qual é o propósito da minha existência? Tem pessoas que chegam nessa condição e trazem, né, com isso, inquietações, tristeza, depressões. Mas quando nós sabemos, né, pelo menos algumas verdades, nós podemos ter certeza. O texto nos ensina que Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, Ele diz que nos criou para um propósito. Diz que nós fomos criados para a glória do seu nome. Ele formou a nós para a glória do seu nome. Criei para a minha glória. Para que você foi criado? Para ser um médico? Não, irmãos. Médico é a função que Deus colocou no teu coração, uma habilidade para que você possa o quê? Ser útil nessa terra. Mas foi criado para a glória do seu nome. Na função de médico, na função de enfermeira, de dentista, de professor, qualquer função, você pode glorificar a Deus, atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória. Doutor, minha filha, meu filho, meu marido, meu esposo, meu pai, está melhor. Glória a Deus, que nos deu sabedoria para tratar os doentes. Uma pessoa que tem a capacidade de compreender estas coisas, ele vai viver a sua vida em todas as áreas profissionais, mas sempre vai entender, é para a glória de Deus. Eu posso ter qualquer profissão, mas eu preciso glorificar a Deus. Eu posso exercer qualquer área da minha vida, um jogador de futebol, como o sonho de muitos jovens, né? De muitos homens, muitos garotos, mas precisamos entender, eu fui criado para glorificar a Deus. Então preste atenção, você veio nesta noite para ouvir que você foi criado para glorificar a Deus. Talvez você pensou até nos dias de hoje, rapaz, minha mãe falou que não era para mim ter nascido, foi um acidente. Veja, o texto está dizendo que você foi criado para a glória de Deus. A sua mãe se enganou. Talvez a sua mãe falou assim, eu errei na tabela, eu errei, né, no medicamento, falhou, esqueci. Não, você nasceu porque Deus quer ser glorificado através da tua vida. E começamos então a entender o propósito de Deus com as nossas vidas. É Deus ser glorificado. Algumas pessoas projetam, né, uma família. Não, nós vamos ter
daqui a 2 anos, um menino, uma menina, e vamos insistir. E as pessoas pensam, não, o meu nascimento foi projetado. Não, foi Deus que tinha um propósito de você nascer. E você até então pensou que foi todo um projeto do papai e da mamãe, mas não, foi o Deus Todo-Poderoso que projetou para que você nascesse e fosse útil para a glória do seu nome. Veja como nós estamos andando nesse momento. Será que é só nós? Será que isso não é invenção da nossa vida? Diz que o profeta Jeremias, no capítulo 1, do verso 5, Deus fala para ele, antes de ele iniciar o seu ministério, porque ele ainda era jovem, ele se colocava até como menino, e diz o texto assim, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Veja, Deus falando para ele, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse, fizesse qualquer coisa na madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que nós começamos a entender, irmão? É Deus que levanta profetas, é Deus que levanta pastores, obreiros, missionários, é Deus que levanta homens e mulheres, antes mesmo de fazerem qualquer coisa. Começamos a então entender, rapaz, então não é eu, não é você, nunca foi, sempre foi Deus, o propósito sempre foi de Deus. Pastor, eu coloquei um propósito no meu coração de me santificar e servir ao Senhor. Ótimo, Deus colocou esse propósito no seu coração e você está entendendo. Só que você pensou que foi você que colocou, mas não, foi Ele que colocou esse propósito. Veja como Deus trabalha. Como é que a gente, tendo essa noção, podemos dizer assim, eu não sei o que estou fazendo, eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei por que isso. Não, queridos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E precisamos entender, a princípio, lendo as Escrituras, meditando. Sabe, a gente quer ser muito abençoado, sem compreender as Escrituras, sem entender o que Deus quer, sem entender por que Deus faz isso ou faz aquilo. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 15, ele fala assim, Gálatas, capítulo 1, do verso 15, o apóstolo São Paulo, ele fala assim, aprove a Deus, veja o texto, Deus colocou como propósito, foi algo que Deus quis, não foi algo que ninguém quis, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou, me chamou, pela sua graça, veja irmãos, o propósito de Deus na vida do apóstolo São Paulo, não foi obra dos seus pais, não foi obra da sua mãe, seus tios, não, aprove a Deus, que desde o ventre, o Senhor o separou, para que pudesse anunciar o evangelho da graça. Começamos então a estarmos mais dentro do contexto de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Coloque em segundo plano aí o teu casamento, em terceiro plano a tua profissão, em quarto plano você ser feliz. Não, foi criado para a glória de Deus. Coloque em outros planos, se você quiser, tudo, mas coloque em primeiro plano, foi criado para a glória de Deus. Olha que coisa, nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos criados por outro, não, está vendo essa mulher, eu criei para você, não, essa mulher foi criada para a glória de Deus, para te ajudar, para que você seja abençoado, para que você seja próspero. Olha a diferença. Pensando nisso, irmãos, nós precisamos, como é que eu posso, que fui criado, projetado para a glória de Deus, querer fazer qualquer outra coisa que não glorifique a Deus? É loucura, é algo que não pode estar dentro da nossa vida, porque isso seria contrário a todos os princípios de Deus. E todos aqueles que Deus chamou, algumas vezes nós nos resistimos. Algumas pessoas podem pensar assim, né? Pastor, irmão Zezinho, posso usar a sua pessoa um minutinho? Nosso irmão Zezinho. Veja, é propósito de Deus, irmãos, um homem nascer sem visão? Êxodo capítulo 4, verso 11.
Veja o que Deus fala para Moisés. Disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Esse que é o maior difícil nosso. Mas nós começamos a entender que é Deus que faz. Até mesmo o mudo, o cego. E vemos que é um cego, irmãos, ele toca melhor do que aquele que tem duas vistas. Um cego é mais dedicado, murmura menos. Qual é o propósito de Deus? É que ele glorifique a Deus, ainda que não tenha a sua visão completa. E eu começo a pensar, será que nós estamos cientes dessa verdade? Será que eu e você estamos convictos disso, a ponto de viver a vontade de Deus? Se estamos conscientes dessa verdade, precisamos prosseguir. Então vamos servir ao Senhor. De que maneira vamos servir? Salmo 100, do verso 1. Me ajude aí. Diz assim o texto: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Como é que nós devemos servir, já que nós somos criados para a glória do seu nome? Servir de qualquer maneira? Servir triste, amargurado? Veja, nós fomos criados com um propósito, para louvor e glória dele. Deus nos criou para esse propósito. E agora nós não podemos servir Ele de qualquer maneira, do jeito que nós queremos. Então o texto nos ensina que nós devemos servir ao Senhor com alegria, servir o Senhor com intensidade, servir o Senhor, com cânticos. Começamos então a visualizar como que nós somos, como nós devemos servir ao Senhor, qual é o propósito de Deus na minha vida. Aí eu não sei o que Deus quer na minha vida. Deus quer ser glorificado na tua vida. Ah, eu não sei o que Deus quer no meu ministério. Deus quer ser glorificado no seu ministério. Olha só como é. É simples a gente compreender. Pensando nestas coisas, o salmista, ele faz declarações abrangentes em todas as áreas da nossa vida. E ele fala de uma confiança no Senhor. O Senhor é o que? É o meu pastor, e nada vai me faltar. Ele começa a colocar toda a sua confiança no Senhor. Pensando nessas verdades, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero que você medite nesse texto aqui. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus, ao declarar essa verdade, ele não muda, ele não fala assim: olha, não, agora vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Não, ele cita a mesma coisa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, os seus projetos, os seus sonhos, e saiba qual que é o projeto de Deus. E tome cada um a sua cruz e siga-me. Esse texto Jesus falou no momento que os seus discípulos, os apóstolos, estavam vivendo um período de crescimento. A igreja estava desenvolvendo, uma condição espiritual, onde as pessoas estavam desejosas de seguir Jesus. É o que acontece na igreja. Às vezes você começa a vir para a igreja e sente no coração a forma de querer, também quero ir para a igreja, quero servir a Deus, quero cantar, quero louvar, quero pregar, quero exercer o meu ministério, a minha função, quero ser um instrumento para a glória de Deus. E precisamos ter consciência, nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Tem um jeito que Ele estabeleceu para que possamos servir. E isso aqui foi um balde de água fria para muitas pessoas. Calma aí, quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, que é sofrer por causa do Evangelho. Então vem e siga-me. Todos que quiserem viver dessa forma, irmão, esses estão entendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Quando nós
começamos a viver dessa forma, começamos a dar frutos, e Deus começa a ser glorificado. No capítulo 4, para nós não cansarmos os irmãos, nós vamos ver uma passagem onde o Senhor faz coisas gloriosas na vida das pessoas, na vida da igreja, nas nossas vidas. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada, vamos experimentando do Senhor coisas grandes. Parecia comum, né? Para que algumas pessoas tivessem êxito na caminhada com Jesus. Jesus foi orientando, discipulando eles. E à medida que eles caminhavam, Jesus ensinava a eles coisas importantes para os seus. No verso 11 diz assim, 4:11: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Veja, o que vocês estão ouvindo hoje aqui são mistérios do reino de Deus. Falei em Lucas? Marcos capítulo 4, verso 11. Aleluia. A vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, os que não entraram, que não estão tendo a condição de compreender que Deus tem um propósito na vida de cada um, que você não é fruto do acaso, que você não foi erro, né, de um relacionamento. Não, Deus tem um propósito em cada um de nós. Diz assim então: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. É a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu fiquei um pouco confuso, porque Jesus pregava por parábolas para que aqueles que ouvissem não compreendessem, e Deus não queria que eles compreendessem, para que eles não se arrependessem e se convertessem e fossem perdoados os seus pecados. Olha que situação, porque eles tinham um coração o quê? Endurecidos. Este povo que Jesus estava falando por parábola, eles tinham o coração duro e não estavam dispostos, né, a abrir o seu coração. E Jesus usa algumas metáforas como assim: não jogar pérola aos porcos, não falar as coisas, né, que são mistério do reino de Deus para qualquer pessoa. Então, sabendo disso, ele começa a falar somente por parábolas, e não falava com as pessoas a não ser por parábolas. Mas ele diz assim: mas a vós é dado, né, conhecer os mistérios do reino. Aí Jesus explica no verso 14 a respeito da palavra de Deus, sobre a semeadura, sobre o que semeia a palavra. Diz que o verso 14 diz que assim: o que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles que, em quem a palavra é semeada, mas não tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra do seu coração que foi semeada. O texto está dizendo como? Existia pelo menos 3 sementes, né? Que eram sementes praticamente inúteis. Não porque a semente não prestava, mas porque o coração das pessoas não estava aberto. E Jesus falou isso para umas pessoas que estavam ali ouvindo, mas os discípulos também não compreenderam. E Jesus explica assim: olha, o semeador que leva a palavra, a semente é a palavra de Deus, a terra são o coração dos homens, e a que foi caída na beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve a respeito do evangelho,
ouve a respeito de Jesus Cristo, da salvação, que Deus tem um propósito na sua vida, e ele ouve aquela palavra e diz que logo de imediato aquilo traz o quê? Alegria no seu coração. Mas quando essa palavra, que ele ouve, logo Satanás, quando ele sai da igreja, sai daquele momento que ele estava ouvindo, Satanás rouba aquela palavra, tira aquela alegria que ele tem, e logo o quê? Perde. O texto nos ensina então que é possível, quando você está pregando para um grupo de pessoas ou multidão numa igreja, que tenha pelo menos essas 4 pessoas na igreja. Uma pessoa, que ouve a palavra, ela está até eufórica, até alegre por aquela palavra. Deus falou comigo, Deus mexeu comigo, eu senti algo diferente naquele lugar. Mas quando você sai do recinto ou do local onde está sendo ministrada, o seu coração parece que vai se endurecendo, parece que vai perdendo aquilo que você ouviu. Diz que é o diabo. Satanás está travando uma batalha nas nossas mentes, tentando arrancar a palavra de Deus, para que nós não venhamos crer nesse evangelho. Então o Senhor fala assim, e logo aquela pessoa fica como que não tivesse ouvido a palavra. O que semeia a palavra também, no verso 15, e os que estão junto ao caminho, 16, e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedras, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporais, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo vem os escândalos. Diz que tem pessoas com um coração que ouve a palavra, você recebe a palavra do evangelho, você entende ela, guarda no seu coração, mas isso porque ela não tem profundidade, raiz. Vem logo o quê? Vem as dificuldades, vem as lutas, vem os problemas. Por que vem os problemas? É por causa do pecado? Não. O texto diz, por causa da palavra. Quando eu e você recebemos essa palavra, vai vir mais lutas, mais perseguições, mais sofrimentos. Por quê? Por causa da palavra. Aí as pessoas às vezes não entendem. Nossa, quando eu estava no mundo não era assim. Quando eu estava na igreja, fora da igreja, não estava. Foi só entrar na igreja, começou as coisas a piorar. É lógico, o inimigo das nossas almas, sabendo que você deu crédito à palavra, ele vai fazer de tudo para que você o quê? Abandone. Então saiba de imediato, Deus tem um propósito com a tua vida. Deus nos chamou para servir Ele com alegria. Deus nos chamou para que possamos ser instrumento dEle aqui na terra. Só que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, sofrer por causa da palavra, e então seguir a Jesus. Nesse processo, algumas pessoas não suportam. É muitas as lutas. Até mesmo dentro da igreja você vai encontrar problemas com alguns irmãos. Até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas vão te decepcionar. Até mesmo pessoas que fazem parte do núcleo dos pastores, dos obreiros, pode acontecer do diabo usar, para que você possa o quê? Se escandalizar e abrir mão. Só que já você fica já avisado. Olha, Satanás, se você ouviu a palavra pela primeira vez, não fique somente no superficial, não. Comece a abraçar essa palavra. Se você ouviu ela e agora está padecendo muitas dificuldades, muitos problemas, saiba que é por causa da palavra que você ouviu. E não se escandalize. É necessário que eu e você passemos por esse momento, porque Deus quer ser glorificado. Lembra de Jó? Por causa de Jó servir a Deus da forma que ele servia, Satanás veio com muita raiva sobre a vida dele, sobre a casa dele, tentando destruir tudo. Foi por causa de quê? Por causa do pecado de Jó? Não. Foi por causa de algum erro doutrinário? Não. Mas por causa da palavra de Deus que estava no seu coração. Então muitos dos problemas que vêm sobre nós é por causa da
palavra. Rapaz, quer dizer que essa palavra traz problemas? Traz. Eu pensei que eu ouvi essa palavra só traz bênção, Marcos. Não. Essa palavra que você está ouvindo hoje, que você está aceitando no seu coração, por causa dessa palavra, Deus vai permitir que o inimigo venha fazer coisas contra a tua vida. E você tem que entender, Deus está me provando, Satanás está travando batalha para me destruir. Mas eu fui um homem que recebeu o quê? A palavra de Deus. Recebi que o Senhor nos criou para o propósito, para a glória do seu nome. Então nós não podemos voltar atrás. O texto nos ensina ainda, da mesma sorte, né? Verso 17. Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então esse é um dos processos que ocorre na nossa vida. E os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, que nós vamos encontrar pessoas que vão ouvir essa palavra, mas por causa dos cuidados dessa vida, dessa terra, nós vamos sufocar essa palavra e não vai ter crescimento. É aquele crente que passa muitos anos na igreja e não tem crescimento, não consegue desenvolver a sua fé, não tem experiência com Deus, não experimentou coisas da parte de Deus, vive somente, no superficial, porque não deixou que a palavra de Deus crescesse. Como nós não deixamos? Quando nós damos mais ênfase para as coisas do mundo, feito o nosso trabalho, que é importante, amém? É importante o nosso trabalho, mas nós não podemos dar mais ênfase a ele do que o reino de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. A Bíblia nos fala que um homem chamado Salomão, que Deus levantou com tamanha sabedoria, em Eclesiastes ele fala no capítulo 12, que o final de tudo é temer ao Senhor, teme a Deus. Porque ele chegou dentro de uma caminhada onde ele experimentou todos os prazeres dessa terra, todos sem exceção. Criou fazendas, terras abundantes, plantações, animais. Ele fez de tudo. Mas quando chegou a velhice dele, em Eclesiastes capítulo 12, ele cita algo de experiência própria, que nós não devemos, lembrar do nosso Criador somente na nossa velhice, não. Lembra do teu Criador ainda na tua mocidade, porque ele experimentou que tudo que ele fez era vão, tudo que ele experimentou era vaidade, é passageiro, nada enchia a sua alma, porque quando nós estamos fora do propósito de Deus, as coisas não vão, as coisas não funcionam, as coisas não acontecem. E no verso 13 ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, olha só, esse é um dos mais sábios homens que as escrituras fazem menção. Diz assim: o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nós começamos a avaliar. Salomão experimentou de tudo, e depois no final da vida, velho, cansado, ele falou assim: tudo é vaidade, em vão foi tudo que eu fiz. Muito estudar, muito ganhar dinheiro, ter muita riqueza, muitas mulheres, muito isso, muito aquilo. Ele falou assim: inútil é, não preencheu a sua alma, não chegou a um consenso, de satisfação, porque está fora do projeto de Deus. Quando eu e você começamos a pensar: rapaz, o que Deus
quer realmente de nós. Algumas vezes, irmãos, eu prego essa palavra e as pessoas ficam meio sem compreender. Mas o texto final fala assim: mas aquele que ouviu a palavra de Deus e entendeu, esse deu muito fruto. Quando nós entendemos a palavra de Deus, começamos a dar frutos e muitos frutos. Para nós finalizarmos, Jesus, quando estava pregando o Evangelho junto ao mar da Galileia, ele encontrou Pedro, Tiago, João, e ele estava falando, ao público, pregando, e pediu que subisse ao seu barco e ali pudesse ministrar. Depois de ter pregado aquele sermão, Jesus pergunta para: pescaste alguma coisa? Não. Jesus fala para si: vai, põe o barco em mar alto e lança a rede. Uma coisa interessante aconteceu aí. Pedro foi ousado e falou: Senhor, nós temos passado a noite inteira, sabe, irmãos, lançando a rede para a direita e para a esquerda. Talvez isso tenha acontecido comigo, com você, muitas vezes. Nós temos feito muito do que essa palavra tem nos ensinado. Nós já temos orado, né, irmã Margarida? Nós já temos lido essa palavra. Nós já temos colocado a nossa vida diante de Deus em muitas áreas. E algumas vezes as coisas não fluem. Pedro havia lançado a rede muitas vezes aquela noite, cansado. Estava lavando as redes, já dobrando, guardando. Quando o Senhor fala para si: vai, e sobe ao mar alto e lança a rede. E o texto fala que ele retruca. Ele fala de uma forma onde as pessoas ficam: mas vamos sair de novo? De novo. De dia ainda? De dia. Nós temos um pescador aqui, nosso irmão Tiago gosta de fazer uso da pesca. Eu não sei o quanto que ele entende de pesca, mas é costume dos pescadores pescarem à noite, para que pudesse alcançar a quantidade de peixes, né? Mas agora Jesus fala assim, vai até o alto mar e lança a rede. Nós vemos aqui, irmãos, algumas igrejas, alguns ministérios, fazendo coisas, que nós não fazemos. E alguns ministérios parece que tem mais êxito do que nós. Você vê alguns irmãos de outras igrejas tendo mais êxito que vocês, fazendo coisas, que vocês não fazem, fazendo coisas que a igreja não aprova. E às vezes a gente fica assim, sem entender, Mas Jesus, quando falou para eles, eles também ficaram sem entender. O que Jesus queria dizer ali? Aí Pedro fala uma coisa: Senhor, nós temos pescado a noite toda, lançando a rede, e nada conseguimos. Mas porque Tu está dizendo, por causa da Tua palavra, nós iremos. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós só podemos fazer alguma coisa fora do normal, fora do comum, se Deus mandar, se Jesus mandar. Se Ele não mandar, não faça, porque isso não vai ser proveitoso para mim e para a tua vida. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus permitiu que naquele dia, naquela noite, não houvesse o quê? Pesca. Que fosse o quê? Uma noite sem alcançar êxito. Algumas vezes nós passamos por isso. Aí nós ficamos frustrados na nossa vida de oração, nossa vida ministerial, na nossa vida de leitura da Bíblia, nossa vida de louvor, nossa vida de cultos. E alguma vez ficamos frustrados porque não conseguimos. Aí nós queremos fazer algumas coisas que outras pessoas fazem. Toma cuidado. Se Jesus falou para fazer isso, não. Então não faça. Como é que nós podemos fazer? Somente segundo a sua palavra. Como é que você vai ter êxito? Somente através
dessa palavra. Irmãos, o diabo está travando uma luta tremenda com pessoas, para que elas não venham se converter, não venham a se entregar, não venham a viver esse propósito. Porque esse propósito é um propósito que exige de nós fé, obediência. E esse processo de fé e obediência precisa ser alcançado. Quando Jesus falou para Pedro, será que Pedro tinha fé? Falou, mas é por causa da sua palavra. Eu só vou porque o Senhor está falando. Veja, algumas vezes a nossa fé é muito baseada na palavra. Eu só vou estar pregando para vocês porque Jesus mandou. Eu vou só estar louvando a Deus porque a palavra de Deus está ordenando. Eu só vou servir ao Senhor com alegria porque tem esse ensinamento. Aí nós começamos a experimentar o quê? Que a palavra de Deus tem poder. Quando fazemos mediante essa palavra, nós alcançaremos retorno de tudo. Quando Pedro começa a seguir para o mar alto, ele está dizendo assim: eu estou acreditando na palavra de Jesus. Eu não estou acreditando mais na minha condição, na minha habilidade, nas redes, no meu faro de pescador. Não, eu estou confiando na palavra de Deus. Eu quero que você coloque a sua confiança hoje nessa palavra, na palavra de Deus, para que você possa alcançar a grande pesca que ele alcançou. Não confie na sua habilidade, na sua destreza. Não confie, porque você já fez esse caminho algumas vezes, não deu certo. Não, eu já fiz isso. Não, estou falando para você confiar por causa desta palavra, porque é a palavra de Deus, porque ele nos ensina desta maneira. Irmãos, e como é difícil quando nós estamos cansados, como é frustrante para nós alguém falar para você, não, mas tenta mais uma vez, vai de novo, faz mais uma vez. Lembra aquela passagem de Elias orando no Monte Carmelo, que ele falou assim: sobe 7 vezes lá, porque haverá uma abundante chuva, mas sobe primeiro. Diz que o garoto, o rapaz, ia subindo no Monte Carmelo para contemplar, para ver se vinha chuva. Agora imagine você orando aqui, e você fala para a pessoa: e aí? Tem alguma resposta? Tem alguém doente lá na sua casa? Nós estamos orando para Deus curar. Passa um dia e aí tem nada, não teve melhora alguma. Segunda vez, melhorou? Não, a mesma coisa. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, não, continua mesmo. O médico falou que vai morrer. Veja só a situação. Eu quero dizer para os irmãos que Pedro estava indo com todo esse, mas de dia ainda, Senhor. Como nós precisamos ter fé nessa palavra. Eu sei que você pode ser que não esteja acreditando já pelo tempo de que você tem feito isso, mas eu quero que você coloque a sua fé hoje nessa palavra, porque Jesus mandou para Pedro que ele subisse ao alto mar e lançasse a rede, porque haveria uma grande pesca. E quando nós cremos na palavra de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é obedecer. Não é aquela pessoa que vai eufórica, não, eu vou obedecer, e cumpre pela obediência. E se eu e você estivermos entendendo essa palavra e guardando no nosso coração, o diabo não vai roubar, nós não vamos sair do projeto de Deus buscando as coisas que são do mundo, nós não vamos ficar um crente assim raso, não, nós vamos dar muitos frutos, porque é a palavra de Deus. Se você entendeu essa palavra, primeira coisa, quem te criou foi Deus. Tua mãe não errou, não foi o comprimido que falhou, não foi a tabela que falhou, você não foi fruto do acaso, não, foi Deus. Olha, Ele quer que você viva para a glória do seu nome. Como é fazer viver para a glória do seu nome? As Escrituras Sagradas ensinam como nós devemos nos portar, como nós devemos viver, tratar uns aos outros. Aí nós começamos a colocar isso em prática. Aí começamos a viver esta palavra. Dentro desse entendimento, fui criado para a glória de Deus.
Pastor, mas eu já fiz tanto isso. Experimenta fazer mais dessa vez por causa da palavra de Deus. Mais uma vez por causa dessa palavra. E o texto vai dizer assim para mim: e voltou Pedro, o barco, carregado de peixes, a ponto que não conseguia trazer as redes, estava o quê? Rompendo. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, irmãos, dentro da palavra de Deus, Deus abençoa grandemente. E eu quero que você experimente isso. De que forma? Entenda o texto principal, Isaías 43, verso 7. Você foi criado para a glória de Deus. Coloque isso no teu coração. Como eu posso glorificar a Deus? Servindo Ele com alegria, apresentando a Ele com cânticos, deixando, o meu eu, negando a si mesmo, tome a sua cruz e seguindo a Jesus. Veja os processos. Quando nós entendemos isso, nós vamos ouvir em algum momento da nossa vida, Jesus falou assim, lança a rede, porque haverá grande abundância de peixe. Curva a tua cabeça. Pai, nós estamos na tua casa, nós pregamos a tua palavra, somos muitos aqui reunidos, mas precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse momento. Temos visto, Senhor, a tua boa mão, Senhor, a nos ensinar, e podemos, ó Deus eterno, estar nesta noite mais conscientes de verdades que antes nós desconhecíamos, mas queremos, ó Deus eterno, viver o melhor de Deus na nossa vida, experimentar coisas maiores, ó Deus, que o Senhor tem para nós, ainda que sabemos que o inimigo pode tentar, em alguns de nós, por causa dessa palavra, nos enfraquecer, lançando alguns de nós, ó Deus eterno, processos difíceis, mas nós estamos, ó Deus, conscientes hoje das astutas ciladas de Satanás, e estamos orando, ó Deus eterno, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós não venhamos cair no momento da tentação, para que nós não venhamos nos enfraquecer, para que nós não venhamos desanimar. Antes, ó Deus eterno, nós venhamos nos postar na tua presença. Senhor, nós fomos criados para a glória de Deus e queremos te glorificar em todo o tempo. Nos ajuda nesse processo, ajuda cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam estar aqui, levanta a tua igreja, dai da tua graça, dai a unção do teu Espírito Santo e faz toda a diferença na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Louvemos a Deus. Consegue louvar um hino aí? Pode ser, do jeito que você quiser. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Nós vamos dar uns avisos finais. Antes, louvemos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus.